Deus. Glória a Deus. Abra as vossas Bíblias, irmãos, lá no texto que lemos no início do culto, 2 Coríntios 4. Algum obreiro me ajuda aqui com esse ventilador, que ele atrapalha um pouquinho. Amém. Desliga ele. Jesus está aqui, irmãos. Amém. E Deus tem uma palavra para a tua vida hoje. E eu quero que você fale assim para o teu irmão: a palavra de Deus para a tua vida é forte hoje. Amém. 2 Coríntios 4. Apenas o verso. Diz assim, verso 7. 7 e o verso de número 9, tá bom? Depois nós vamos lá para o 16. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Verso de número 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Glória a Deus. Eu queria só fazer um pedido para todos hoje. Se tem um ambiente que Deus ama e gosta de estar, um ambiente de adoração. E esse ambiente de adoração, ele tem que também ter a ética da reverência. O sábio Salomão, em Eclesiastes 5, ele diz que nós devemos guardar os nossos pés quando entrarmos na casa do Senhor. É lógico que não quer dizer que ninguém possa ir no banheiro ou tomar uma água, mas se entende que é o princípio da reverência. Deus se agrada disso. A reverência, ela não está no fato de não se movimentar, porque onde há a presença de Deus há movimentação, mas uma movimentação com reverência, porque você pode se movimentar, botar a cara no pó e adorar. Você pode movimentar, levantar a mão para o céu e começar a glorificar. Tem uns que dão uns aviãozinhos por aí. Eu não sei como Deus quer te tomar, mas se Ele te tomar, deixa te tomar com reverência, num temor no coração. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos, Pai. Oh, alabacá, churiandalamahai. Lebacá, daraba, choremandaya, suriandeca. A excelência do poder é tua, Senhor. Mas nós também queremos um peso de glória muito excelente sobre nós. Entendemos, Senhor, que pela tua palavra, para recebermos tudo aquilo que tu tens para nos dar, temos que passar pela cruz, temos que passar pelo sacrifício e levar todos os dias a nossa cruz, ó Deus. Não esmorecer, não voltar atrás, não recuar, não parar,
Porque sabemos e entendemos, Deus, que essa leve e presente, momentânea tribulação, Deus, está gerando em nós um peso de glória. Sinta o peso da glória de Deus, querido. Uiacaia, choremagaia, sede, anaia, chore, catalabaxá. Oh, Espírito Santo, esse ambiente é teu. Eu apenas sou vaso de barro, Senhor. Instrumento, aqui está o teu povo, instrumento teu. Aqui está os teus profetas, Senhor. Uma geração de adoradores, de homens e mulheres que não recuam, que não voltam para trás. Meu Deus, a qual tu está gerando um peso de glória sobre nós, Deus. Amplia a nossa visão, Senhor. Amplia a nossa audição espiritual. Ei, a caia, nós te louvamos e te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Adore, igreja. Adore, adore. Está aqui. Amados, eu quero pregar hoje, nessa noite, debaixo do tema a excelência do poder. Alguém já ouviu aqui dizer, ou sabe o que é a palavra, o que é crisalidar? Quem já ouviu essa palavra? Crisalidar. Ninguém sabe o que é. A palavra crisalidar, ela tem um meio da palavra inserida nela, a palavra crise. É o que acontece com a borboleta, ou melhor, com a largata, quando ela começa a crisalidar. O que é isso, pastor? É quando ela entra no casulo. É um momento de crise da largata. Vira assim para o teu irmão e diga para ele assim: Deus não te chamou para ser largata, mas Deus chamou você para voar como uma borboleta. Todos nós temos nosso tempo de crise. Todos nós temos nosso tempo de crisalidar. E quando chega esse tempo, nós temos que às vezes se enclausurar. Temos que nos esconder. E ali no casulo, nesse tempo que eu entendo como casulo, ele não é para sempre. O casulo não é para sempre. O casulo, ele é temporário. É por isso que a Bíblia diz que essa leve e momentânea tribulação, ela gera em nós um eterno peso de glória. Quer dizer, quando nós entramos na tribulação, na crise, no problema, Deus está gerando em nós um peso de glória. Porque a glória da largata é ser a borboleta, colorida, bonita, voando. E no momento da crise, no momento do problema, da tribulação, que Deus nos permite passar, às vezes não é porque o familiar deixa de estender a mão, ou porque um fecha a porta, um diz não, o outro não acredita. Não é porque propriamente as pessoas estão sendo ruins com você. É que Deus está permitindo. Porque no momento de uma borboleta estar no casulo, estar crisalidando, e no momento que ela vai sair como uma borboleta, você não pode mexer. Você não pode colocar a mão. Se um dia você vê uma borboleta já começando a despontar, o raiar dela, de ela sair
do casulo, não mexa, deixa ela sozinha ali. É o maior esforço, é o pior momento, não é quando ela entra, é quando ela está saindo. Entenda, meu irmão, que quando a tua vitória está chegando, quando o teu milagre está chegando, parece que a dor se intensifica, parece que a dificuldade aumenta, mas é Deus gerando um peso de glória, meu irmão. É Deus gerando um peso de glória com você. Não coloque a mão. Então às vezes Deus não permite ninguém nos ajudar. Às vezes Deus não permite ninguém colocar a mão no nosso problema, para nos estender as mãos, para mudar a nossa situação, porque ali está o alavancar do nosso voo. Porque quando a borboleta está saindo dali, você não pode mexer, porque ali está firmando e reafirmando os seus nervos, para ter força para voar. Se alguém mexeu, travou ela, você trava ela, ela não voa nunca mais. E quando eu olho para esta palavra, meu irmão, o que essa palavra tem a ver com vaso? O que essa palavra tem a ver com vaso? O apóstolo Paulo, ele fala de um tema muito importante, conhecido da igreja, conhecido do povo hebreu, conhecido daquela gente a qual ele dirige essa palavra, porque fazia parte do cotidiano o uso de vasos de barro, fazia parte do cotidiano do povo hebreu, e fazia parte do povo da cidade de Corinto, porque ainda se usava os vasos de barro como um objeto de se guardar alimentos, líquidos, elementos como azeite, como farinha, como alimentos perecíveis. Mas por que se usava o vaso de barro? Porque o vaso de barro, ele era um material que era o objeto que mais conservava por mais tempo os elementos. E havia pessoas que nos seus vasos também guardavam objetos preciosos. Principalmente na cidade de Corinto, que o povo era uma cidade abastada. O povo guardava os seus objetos de ouro, seus colares, seus brincos, seus anéis naqueles vasos. Então quando Paulo escreve para eles, eles estão entendendo o que Paulo está dizendo. Mas o interessante, meu irmão, é quando olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, você vê que a palavra vaso, quase sempre, ela está associada a um tempo de crise, a um momento crítico. Vou dar alguns exemplos para você que você entenda essa mensagem nessa noite, e aquilo que Deus está falando com você, meu querido. A Bíblia fala em 1 Reis que havia uma crise. Nós passamos o mês de novembro falando sobre Elias, e é de entendimento da maioria aqui que o povo estava vivendo uma crise, tanto espiritual como uma crise também na agricultura, porque não havia chuva, estava faltando alimento, não havia água. E Deus diz para Elias: Elias, sai daqui agora e vai para Sarepta, porque lá em Sarepta eu ordenei uma viúva que te sustente. E Elias sai de Querite e vai para Sarepta. Ele encontra a viúva na porta da cidade e diz para a viúva lhe dar um pouco d'água. E quando a viúva está indo buscar a água, diz: olha, eu quero que você faça para mim aí um bolo para que eu coma. E ela diz: olha, a tua serva não tem senão um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija, que era um vaso. Havia uma crise, mas havia ali também um objeto, um instrumento, que foi um dos instrumentos que gerou na vida daquela mulher a mudança do seu cativeiro, a mudança do seu estado, a mudança da situação que ela estava vivendo. Porque a mentalidade dela era: nós vamos fazer o último alimento e vamos morrer. A visão daquela mulher era que apenas havia um limite para ela e que esperava logo após aquele limite era a morte. Mas Deus não tinha morte para ela, porque ali havia um significado muito grande, porque ela era um vaso também.
Espiritualmente, simbolicamente falando, ela era um vaso, assim como você. E a diferença é que havia um pouco de azeite naquela botija, que foi um dos ideais para que mudasse a sua história, que mudasse a sua vida, que mudasse aquela situação. A situação era de crise, mas havia ali um profeta para profetizar a mudança. E é assim que Deus vai fazer na tua vida, meu irmão. Talvez você entrou aqui apenas como um vaso, apenas como um pouco de azeite, vivendo uma crise espiritual, vivendo uma crise na família, vivendo uma crise no material. Mas é nesse pouco, é nessa excelência do poder que se irá manifestar. O pouco é o seu limite, mas a manifestação da providência é a excelência do poder de Deus que se manifesta na vida daqueles que nele esperam. Diga assim para o teu irmão: é a excelência do poder de Deus, meu irmão. O vaso é o meio, o azeite é o meio, mas o que se manifesta é a excelência do poder. Oh, Espírito Santo. Em 2 Reis nós temos uma história quase que parecida. Uma viúva dos profetas chega para Eliseu e diz: Eliseu, eu sou esposa de um dos profetas, dos teus discípulos, só que ele morreu e nos deixou uma dívida muito grande. E os credores estão batendo na minha porta, querendo levar os meus filhos como escravos. Momento de crise. A da mulher também, a crise afetou a vida. A primeira mulher, a viúva, afetou a vida material e afetaria também a vida dela como a do seu filho. Agora nós temos uma outra história que está um problema agora na família, uma crise na família, e propriamente na vida dos filhos, porque os credores estão querendo levar eles cativos, escravos. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: o diabo não vai levar seus filhos como escravo, o diabo não vai levar a sua família como escravo. A pergunta do profeta é: o que é que você tem em casa, mulher? Eu tenho lá um vaso com um pouquinho de azeite, que eu vou mostrar para você que a excelência do poder de Deus se manifesta aonde ninguém diz que pode acontecer algo. E ele diz para ela: olha, pega tu e teus filhos e sai correndo aí na vizinhança e ajunta todo tipo de vaso que você puder ajuntar. Pede emprestado para a vizinhança. A mulher saiu, pediu vaso para todo lado. E ele disse: agora você pega o azeite que tem, o restinho de azeite, pouquinho de azeite, e deita sobre todos os vasos. E ela começou a encher os vasos. E enchia, transbordava, colocava parte, enchia, colocava parte, enchia, até acabar os vasos. Enquanto tivesse vaso, teria azeite. E ela disse, contou, o profeta disse: olha, profeta, aconteceu isso. Então, vai, vende o azeite, paga a tua dívida. Olha que interessante, meu irmão. Quando nós somos vasos de Deus e damos azeite, por mais pouco que seja, quando somos vasos de Deus, porque isso simboliza a nossa vida como um vaso, como barro, mas temos um pouco de azeite, é aí que se manifesta a excelência do poder. Basta ter um pouco, meu irmão. Oh, basta ser um vaso. Basta ser um vaso. Diga assim para o teu irmão, pergunta para você: é um vaso, meu irmão? Você é vaso de Deus? Pergunta: você tem azeite aí? Porque azeite é a presença de Deus. E às vezes parece que a gente está gelado, está frio, né? Parece que a nossa vida espiritual está um desastre. Parece que a gente vai para a igreja não querendo ir, meu irmão. Quantas vezes eu me senti assim?
Meu Deus, quem dera. Acho que eu vou botar o irmão para dirigir o culto, porque eu não estou tão exausto espiritualmente, estou tão exaurido. Parece que eu estou tão para baixo, angustiado, desanimado. Aí quando a gente chega aqui com um pouquinho de azeite, irmão, aí Deus começa, um dá glória daqui, o outro começa a dar aleluia de lá. Aí Deus começa a usar a irmã no corinho de fogo. Aí um começa a tocar o louvor, é a adoração, é a palavra. Aí o azeite, um pouquinho de azeite vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Aí aquela crise espiritual, aquele desânimo, aquele momento ruim passa a ser um momento de glória, passa a ser um momento de excelência, porque a gente passa a ter visão do céu, a gente passa a contemplar o céu, o sobrenatural, aquele problema que parece impossível. Aí você fala, olha, eu vou começar amanhã, segunda-feira, que nem o Rock Balboa, dando soco no problema para todo lado, dando nocaute e derrubar o gigante, derrubar o problema. Diga assim, azeite, meu irmão, porque esse azeite que aí você, por mais pouco que seja, aleluia, é um azeite que Deus vai manifestar a sua glória na sua vida, aleluia. Deus vai pagar a dívida sua, porque o azeite paga a dívida, meu irmão. Aleluia, levanta a mão para o céu. Outro exemplo é quando Jesus inicia o seu ministério. Está ali Jesus na festa de casamento em Caná da Galileia, e diz a Bíblia que acabou o vinho. A mãe de Jesus chega para ele e fala, olha, Jesus, acabou o vinho. E ele diz, que tenho contigo eu, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. E passa alguns minutos, ele chama os servos, chama os serventes ali, e diz assim, olha, pega essas talhas aí, que eram vasos, e enchei ela de água. Enchei ela de água. Pega essas talhas aí e enche de água. Eles encheram de água. O interessante é que essas talhas não era para uso comum. Aquelas talhas, aqueles vasos, era para sempre ser enchido de água. Mas para quê? Para se lavar, para se purificar. Diga assim, vaso tem que estar purificado. E para estar purificado tem que estar cheio de água, cheio do Espírito Santo, meu irmão. Aí diz a Bíblia que eles encheram de água, e ele falou assim, agora você vai e leva ao anfitrião da festa. Levaram ao anfitrião da festa. Ele provou, e ele ficou maravilhado, porque já não era mais água, era vinho novo. Diga assim, não era mais água, era vinho novo. Deus tem vinho novo para a tua vida, meu irmão. Deus tem vinho novo. Você pode glorificar a Deus nessa noite? Deus tem vinho novo para você. Deus não deita vinho novo em odres velhos, mas Deus deita vinho novo em odres novos. Você é vaso de Deus, levanta a sua mão, meu irmão. Purifique a tua vida, purifique teu coração. Se encha da água do Senhor, dos rios de Deus. Aleluia, deixa Ele transformar aquilo, aleluia, que para os homens é impossível, mas para Ele tudo é possível. Deixa Ele transformar, aleluia, a tua dor em alegria, a tua tristeza em felicidade. Deixa Ele transformar a tua vida, aleluia, num tempo de bênção, num tempo de vinho. Você não nasceu para beber de vinagre, não, meu irmão. Deus não tem vinagre para você, não. Deus tem vinho. Vinho é símbolo da alegria, meu querido. O casamento já não tinha mais alegria, mas Jesus estava ali para mudar todo o aspecto daquela festa de casamento. Eu quero dizer uma coisa para você: haverá renovo, aleluia, divino na tua família, no teu casamento, na sua vida conjugal. Haverá transformação de Deus, haverá um novo tempo de Deus.
Jesus ressuscita Lázaro, diz a Bíblia que Maria entra no momento que eles estão numa refeição, todo mundo sentado à mesa. Aquela mulher entra com um vaso cheio de unguento, de nardo puro, caríssimo. Olha que todos os exemplos é um momento de crise e de falta. Só que nesse momento, aonde a mulher vai quebrar aquele frasco, aquele vaso, aos pés do Senhor, não era já um momento de crítica, porque era um momento de alegria. Só que a situação se tornou crítica. É isso que eu estou falando para você, meu irmão. Às vezes aquilo que Deus quer fazer de bom na nossa vida é bom, mas nós não podemos nos acostumar só com o bom. Ainda querer o melhor também. Eu dizia isso para alguém ontem. Muitas das vezes a gente queremos só ficar no bom. Tá bom, mas Deus tem o melhor. Diga assim: a próxima etapa é o melhor. A largata, ela disse assim: é bom ser uma largata, mas Deus tinha o melhor para a largata. Sabe qual era o melhor da largata, irmão? Casulo. Tempo de crise. Pastor, você está falando, isso é um paradoxo, irmão. Porque muitas das vezes nosso melhor momento não é quando as coisas estão boas, é quando as coisas estão ruins. Porque você tem que entender as coisas com os olhos da fé, com os olhos espirituais. A borboleta lá, né? Cris lá lidando ali. Falando língua estranha. Para ela está sendo o melhor momento da vida dela, porque ali se diz que ela está passando por uma metamorfose. Eu ensinei isso aqui nas terças-feiras agora, que metamorfose é a palavra que se usa no grego para se dizer transformação. Então Deus usa a crise, usa o problema, sabe para quê? Para transformar você. Diga assim: Deus está me transformando. A transformação não é fora, é dentro. Aí Deus começa a gerar o problema, a crise, às vezes a situação ruim, é o momento que Deus está gerando uma transformação dentro de você. Você está sendo transformado. Você entra numa largata e ali passa uma metamorfose. Só que interessante que ninguém está vendo. Quem olha por fora, se você procurar no Google, que nem eu procurei, engraçado, meu irmão. Você põe lá crisdalizar. Aí vai mostrar o que é. Existem vários aspectos e definições. E um deles é a borboleta. O casulo da borboleta, existem vários casulos, um mais bonito do que o outro. Tem uns feios, que é esquisito, você não quer nem chegar. Mas tem uns que é até dourado, igual ouro. É bom, tá ali, metamorfose. Às vezes o casulo é bonito, mas é o que está gerando lá dentro é que é melhor ainda. Porque o casulo não é para sempre, meu irmão. A crise não é para sempre. O problema não é para sempre. É uma leve e momentânea tribulação. É o que Paulo está dizendo. E é um casulo mais bonito do que o outro. Só que ninguém está vendo o que está acontecendo ali. Somente a borboleta, a largata que está ali dentro, sabe o que está sendo gerada nela. Você está entendendo, meu irmão? Deus está gerando algo em você nessa noite. É uma transformação. Mas você não vai ser somente uma borboleta, não é isso. Deus está transformando você segundo a imagem do seu Filho. Segundo a imagem do seu Filho, de glória em glória.
Você está entendendo, igreja? Você está entendendo, meu irmão? Diga assim comigo: ser largado é bom. Ser largado é bom. Estar no casulo é melhor. Mas existe algo melhor do que o casulo. Existe algo melhor. Bom, melhor e excelente. Diga assim: a minha próxima etapa, a minha próxima fase é uma fase de excelência. É um tempo de excelência. Aleluia, porque a excelência do poder manifestado em você pertence a Deus. Então Deus irá manifestar em você um tempo de excelência, meu irmão. É um tempo de glória, é um tempo de vitória, é um tempo de glória, é um tempo de sorriso, é um tempo onde Ele vai enxugar as lágrimas. É aquilo que eu digo, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Oh, aleluias! Deixa Deus movimentar você, deixa Deus mudar a tua história, transformar a tua vida. E nem sempre vai ser do jeito que você quer, do jeito que você imagina. Deus vai usar as crises, as dificuldades, as perseguições, os problemas, para gerar em nós uma metamorfose, para gerar em nós, aleluia, um tempo de excelência. A mulher chegou para quebrar o vaso, olha que coisa, excelência, nos pés de Jesus. O momento era bom, mas ficaria melhor. Ficou melhor quando alguém disse assim: essa mulher pecadora, essa mulher, esse vaso poderia, ou esse unguento poderia ter sido vendido. Começaram a rechaçar a mulher. Começou a ter uma crise, uma dificuldade ali. E Jesus: não, peraí, tá bom, tá melhor, mas vai ficar excelente. Porque quando aquela mulher quebrou o vaso para ungir a Jesus, todo o cheiro tomou aquela casa, meu irmão. O cheiro daquele nardo, daquele unguento, daquele perfume tomou a casa e exalou um perfume de excelência, porque era caríssimo. Diga glória a Deus se você está entendendo. Eu já vou terminar aqui, só vou passar só mais umas 2 ou 3 revelações de Deus para a tua vida. Entenda, meu irmão, que Deus nos criou para sermos resistentes. Tudo passa na qualidade humana, no setor de qualidade, passa pela aprovação do ISO 9020, 9000 e tanto. Os produtos para saírem ao mercado passam pela aprovação do Inmetro, que é aquilo que vai provar a qualidade do produto, para ver se é resistente, para ver se não vai causar dano algum para alguém. E muitas das vezes Deus faz nós passar pela sua, como eu posso dizer, pelo seu setor de qualidade. O setor de qualidade de Deus é a crise, meu irmão. É o momento da dificuldade. Deixa eu ver se ele vai ser aprovado. Deixa eu ver se ela vai ser aprovada. Tem que resistir. E você, como vaso, tem que resistir. Ele usava um vaso de barro porque era o objeto mais resistente, no sentido de guardar elementos e de manter ele no sol, na chuva. É o instrumento o objeto mais resistente para uso doméstico. Interessante que no processo de você formar o barro, você pega o barro, você tira a sujeira do barro, você purifica o barro. O oleiro faz assim, naquela época ele fazia dessa forma. É por isso que nós temos o texto de Jeremias 18, que diz que quando Deus quer falar com Jeremias, ele manda Jeremias ir na casa do oleiro, porque lá na casa do oleiro era lá que Deus falaria com ele. Mas Deus já não estava falando? Estava. Mas Deus precisava da imagem do barro, da imagem do oleiro, da ação do oleiro com as mãos
mãos no barro para que ele entendesse o que Deus estava falando. Porque uma coisa é você ouvir a voz de Deus e outra coisa é você entender o que Deus está dizendo. Porque quem estava no Rio Jordão, no momento que Jesus estava sendo batizado, ouviu-se um estrondo, e alguns diziam, é a voz do trovão. Ninguém entendeu, porque ali era a voz de Deus que dizia, esse é meu filho amado, em que a minha alma tem prazer. Mas alguém dizia, é o barulho do vento, é o barulho do trovão. Então não é só ouvir, é entender o que Deus está dizendo. E muitas das vezes, para nós entender o que Deus está dizendo, Ele vai usar figuras, objetos, situações. Diz amém se você está entendendo. Então quando o barro está pronto, ali o vaso, ele é colocado para secar. E depois que ele é colocado para secar, ele é colocado no fogo. Sabe por quê? Para provar a resistência. Porque se ele rachar no fogo, ele não serve mais. Mas se ele passar pela prova do fogo, ele serve para ser usado. Diz amém, querido. Você está passando pela prova de fogo nessa noite, nesse tempo. Você está passando pela prova, pela dificuldade, pelas lutas, pelas perseguições, pelas palavras de maldição, pelas palavras negativas. É Deus lhe provando, é Deus preparando você para se tornar resistente. É por isso que a Bíblia diz, quando passares pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti. Diz amém, recebe essa palavra nessa noite. Para nós terminar aqui, é por isso que Paulo diz, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Diga assim, a glória é dele, a excelência do poder é dele. Diga amém. Aí ele diz, em tudo somos atribulados. Se tem uma coisa, irmão, que tem resistência nessa vida, é o crente. O povo para passar por tribulação, meu irmão. O povo vai passar pela tribulação. Se você para ouvir pastor, estou passando pela prova. Pastor, estou numa tribulação. Pastor, estou numa situação. E às vezes que a gente pensa que é só a gente que está passando pelo problema, pela privação, pela tribulação. E não é só nós, irmão. A Bíblia diz que quando Jesus mandou os discípulos para o outro barquinho, quando Jesus mandou os discípulos no barquinho para o outro lado da margem, a Bíblia diz que havia outros barquinhos com eles. Havia outros barquinhos acompanhando. Jesus estava dormindo. E veio uma grande tempestade. Repita assim comigo. Fala assim para o teu irmão. A tempestade não é só no teu barco. Olha ao redor quantos barquinhos na tempestade também. Aí a excelência do poder é assim. Aí clamaram a Jesus. Jesus, não te importa que estamos perecendo. Olha o meu problema, Jesus, olha a minha dificuldade. Jesus se levanta, acalma a tempestade e acalma o mar. A excelência do poder de Deus na tua vida afeta a vida dos outros também, meu irmão. Aí está todo mundo na mesma tempestade, no mesmo problema. Mas o teu clamor a Cristo, quando você clama a Ele, que Ele resolve o teu problema, muitos problemas também de outras pessoas são resolvidos pela sua oração. Porque estava todo mundo com medo de morrer, não era só ele, os outros barquinhos também. Mas quando ele clamou, eles clamaram para Jesus, Jesus acalmou a tempestade não só do barco dele, mas dos barcos que acompanhavam eles também. E passamos por tribulações, irmão. E a Bíblia em Romanos capítulo 8 diz assim: quem nos separará do amor de Deus? Uma pergunta, porque tem um ponto de interrogação. Quem que te pode separar do amor de Deus? A tribulação? Primeira palavra. A tribulação ou a angústia? A fome, a nudez, o perigo, a espada. E é uma categoria de tribulações, de dificuldade ali.
gente não passamos nem a metade ainda, meu irmão. E você já está querendo desfalecer, querendo parar, querendo desistir. Não interrompa o momento da crise, senão você não vai ter asa para voar, meu irmão. Você pode dar glória a Deus, irmão. Isso aqui é profético. Não fuja do teu problema, senão você não vai ter força na hora de bater as asas e voar. Fala assim comigo, o rolo está desenrolando. É assim que a gente falava, né? É assim que fala ainda. Deixa desenrolar o rolo, meu. É mistério de Deus. A gente fica feliz de ver uns corinhos desse aí. A gente vai passando com o tempo de crente, né, irmão? Parece que o primeiro amor ficando, a gente ouvia tantos corinhos, estava no reteté, no mistério, e pulava na igreja, e era uma alegria tremenda. Quantas vezes cantava esses corinhos lá no monte, um pandeiro, não entendia nada que estava tocando, irmão, um barulho terrível, mas cantava. Diga glória a Deus, irmão. Nós somos atribulados, mas não angustiados. Mas não angustiados. A tribulação não vai gerar você angústia, mas vai gerar em você peso de glória. Levanta a sua mão para o céu e agradeça a Deus, irmão, por essa dificuldade que você está passando. Olha que tremendo. Perplexos. Já ficou perplexo, irmão? É ficar... É ver uma situação na sua vida que você fala assim, meu Deus do céu, é o cabelo levantar e ficar perplexo, parado, estagnado. Meu Deus, e agora? Ficar perplexo. Às vezes ficamos, porque nos afeta. Diga assim, a perplexidade pode me afetar, mas não me desanimar. Ficamos perplexos, mas não desanimados. Diga glória a Deus, irmão. Perseguidos. É dois, é três falando mal de você. É querendo te bater, é querendo te matar, é querendo acabar com a tua vida, é querendo fazer, é querendo acontecer, puxar o teu tapete, queimar você, derrubar a sua casa, e assim vai. Perseguidos, caluniados, blasfemados, mas nunca desamparado, meu irmão. A perseguição pode ser grande, mas desamparo nunca haverá sobre a tua vida, porque Deus jamais vai desamparar você. O diabo pode te cercar com uma miríade de demônios, com uma legião de demônios, mas desamparado você não fica. Pode um exército inteiro te cercar, mas há um exército de Deus te cercando também, guardando e cuidando de você. Fala assim pro teu irmão, desamparado você não fica, meu irmão. Para nós encerrarmos aqui, para nós encerrarmos, repita assim comigo: abatidos, mas não destruídos. Uma coisa é você passar por um tempo de vergonha, de humilhação. Uma coisa é você passar por um momento que você tem que andar de cabeça baixa, mas você jamais vai ser destruído, meu irmão. Destruído não. Você pode passar pela humilhação, você pode estar abatido de alma, de coração, mas jamais você vai estar destruído. Diga assim comigo: atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Se coloque de pé, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, meu irmão. Eu quero repetir o que eu já falei aqui, algumas coisas, alguns exemplos, algumas simbologia, algumas figuras. Eu quero repetir aqui. A Bíblia diz que o maior é o que está em nós do que está no mundo.
É por isso que somos vasos de barro com um tesouro inestimável. Você é um vaso, barro, ninguém dá nada, mas é resistente. Por que você passa pela tribulação? Porque você é resistente. Por que você passa pela perseguição? Porque você é resistente. Por que você passa pela perplexidade? Porque Deus sabe que você é resistente. Por que você às vezes é abatido? Porque Deus sabe que você é resistente, que você vai aguentar, que você vai resistir. Deus sabe. Mas há um tesouro. Por quê? Deus confiou em você o seu tesouro, o seu espírito, a sua glória, o seu peso de glória dentro de você. Então é por isso que o diabo te odeia. É por isso que o mundo nos odeia. Porque em nós há a excelência do poder de Deus guardado em nós. É a glória de Deus que está dentro de nós. É o Espírito Santo que habita em nós. Comece a adorar o Senhor aí, querido. Eu quero contar para você um exemplo aqui tremendo, maravilhoso. Eu já falei isso aqui. A ciência diz que o homem é impossível chegar à mais profundeza do oceano por conta da pressão do mar. Nem submarino, nem objeto que eles já criaram consegue chegar à mais profundeza do oceano, porque a pressão é terrível, esmaga. Nem os maiores animais marinhos conseguem chegar na profundeza do oceano por causa da pressão. E eles precisam buscar oxigênio, lá não tem. Mas a ciência conseguiu localizar um peixe chamado abissai na ciência. Esse peixe é tão pequenininho, tão pequeno, eu já falei isso aqui. E eles não entenderam porque aquele peixe tão pequeno consegue sobreviver a uma pressão tão forte do oceano. Conseguiram pegar um peixe daquele. E quando foram estudar aquele peixe, eles entenderam e compreenderam que aquele peixe consegue resistir à mais profundeza pressão do oceano. Porque a pressão que ele sofre por fora, ele cria, você não é destruído. Sabe por que você, como um vaso, você não é quebrado pelas intempéries da vida, pelas crises da vida? Porque existe uma força dentro de você que não é tua. Quando alguém diz que a força está dentro de você, não é que você é um Jedi. A força está dentro de você porque o Espírito Santo habita dentro de você. O Espírito Santo. Aí o diabo vem com todos os ataques sobre você e luta, guerreia, e você está sorridente, feliz, dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque